Olá, eu sou Fábio Neves do Economia em Quadros e venho trazer mais um vídeo para você de economia e falando da atual situação que vivemos no Brasil com relação ao Covid-19, também conhecido como coronavírus. Eu quero falar sobre o papel do governo na economia. Uma economia ela é formada por famílias, governo, empresários, né, que é responsável pelos investimentos, tá bom? Ou empresas. E você tem as relações externas, você tem os outros países, tá bom? É o Brasil e os outros países. E o que eu quero trazer para você hoje é uma discussão se o governo deve ou não dar dinheiro para as pessoas. Eu vou corrigir o que eu falei. Ou se o governo deve ou não transferir renda através de algum tipo de amparo, algum tipo de benefício social para essas pessoas. Existe uma expressão que você deve já ter ouvido na televisão ou em algum outro meio de comunicação, que é a roda da economia. A roda da economia precisa girar. Então você ouve isso nas mais diversas origens. E essa expressão ela tem a ver com isso daqui, ó. Eu tenho uma quantidade de dinheiro aqui na minha mão, né? Então eu estou contando e eu tenho aqui R$ 46 na minha mão, tá? Esses R$ 46, eles têm um papel na economia como moeda. Eles vão para a economia de que forma? Primeiro, eu adquiri esse dinheiro através do meu trabalho. Então, se eu sou um trabalhador, eu recebo um salário por isso. Eu recebo uma renda que é associada ao meu trabalho. E esse dinheiro que vai para a economia, ele gira essa economia. Então, eu separo aqui em alguns lugares, né? R$ 5, vou pegar aqui uma nota de R$ 5 e pago uma passagem de ônibus, por exemplo. Essa passagem de ônibus, ela gerou emprego para o motorista, para o trocador em alguns casos, caso tenha. Gerou emprego na manutenção daquele ônibus, gerou emprego no diesel que é vendido para aquele ônibus e para o empresário que tem ali por trás, né, a sua atividade profissional e ele está colocando o capital dele. E também o governo arrecada uma parte desses R$ 5, sei lá, R$ 2, R$ 1 e pouco, né? Por conta dessa atividade empresarial que é realizada. Então, todas as atividades profissionais realizadas no Brasil, né, sejam elas formais ou informais, tem uma parcela desse recurso que vai para o governo. Ótimo, então a economia está funcionando, todo mundo está tendo o seu emprego, quem não tem um emprego formal está tendo um emprego informal e de alguma forma nós estamos vivendo, né? Nós estamos levando, vamos falar o bom português. Só que hoje a gente está vivendo um momento de exceção. E nesse momento de exceção, o governo, como esse grande agente econômico, centralizador de decisões extremamente importantes, seja no tocante a leis, seja no tocante à ordem pública, seja no tocante à questão econômica, ele é o único agente econômico que consegue ter esse papel. Que papel é esse? O papel de ajudar a economia, de injetar recursos monetários na economia. Então o governo ele tem que injetar recursos monetários na economia. De que forma? Através de todos esses programas sociais que estão sendo postos hoje. Para quê? Para que as pessoas possam ter renda. Porque se eu estiver impossibilitado de ir trabalhar, eu nem por isso deixo de ter fome, por exemplo. Nem por isso deixo de ter necessidades e compromissos que eu preciso saldar, como um cartão de crédito, como um aluguel, como uma série de outras coisas. Então o governo ele tem essa obrigação de dar esse dinheiro para a população. No meu caso aqui foi o exemplo que eu dei, só para ilustrar para vocês. Por quê? Porque quando transferir esse dinheiro para as pessoas, essas pessoas vão pegar esse dinheiro e vão, por exemplo, no supermercado. E elas vão buscar alimentos. Elas vão comprar algumas outras coisas, por exemplo, via internet, já que apenas os serviços essenciais podem funcionar. E mesmo que uma ou outra pessoa acabe não usando o dinheiro da forma adequada, isso também é considerado na economia. Eu estou falando isso até para te deixar mais calmo, porque muitas pessoas se agarram ao exemplo, o fulano pegou o dinheiro e não fez o uso adequado. Isso
tá no sistema, isso está no modelo. O importante é que 90%, 95% ou a totalidade das pessoas, ou quase que a totalidade dessas pessoas, utilize esse dinheiro para viver durante esse período. Mas, Fábio, eu ainda continuo sendo contra. Eu entendo que não é para dar o dinheiro para as pessoas. A gente tem que voltar a funcionar, a gente tem que voltar a trabalhar. Tudo bem, é o seu ponto de vista, mas eu vou te pedir para você entrar na internet, usar o Google, né, que é o instrumento de procura mais utilizado no mundo, e procurar a situação da Itália, por exemplo, a situação da Espanha. Eu vou pedir também para que você veja que foi noticiado na imprensa que um economista do FMI, que tanto postou, né, conforme mostra a imprensa, que a economia era importante, ele morreu de coronavírus, ele morreu contaminado pela Covid-19. Então, o momento atual não é de liberalismo econômico, onde cada um vai ter que gerar sua renda. Não, o momento não é esse. Nós estamos vivendo um momento de exceção e você tem que entender que o governo é o único agente econômico capaz de organizar isto. Então, e esse dinheiro que vai para a economia, ele tem esse papel de circular. E ao circular, ele vai possibilitar que a economia prevaleça e que a vida, antes de tudo, seja preservada, porque você não vai expor essa pessoa ao risco. Essa pessoa ela não tem que entrar no transporte público lotado se a atividade profissional que ela faz não é essencial. E mais, nós vamos ter que viver a chamada economia solidária. Mas, antes de tudo, quem tem que dar essa renda mínima para as pessoas é o governo. Tudo bem, Fábio, eu me convenci que o governo tem que dar essa renda mínima, mas você ainda não respondeu uma outra coisa. Quem vai pagar essa conta? Porque quando o governo transferir esse dinheiro para as pessoas, vai ficar uma conta a ser paga. Sim, é verdade, essa conta vai ser paga no futuro. Nós vamos diluir essa conta no futuro. Nós quem? O governo e a sociedade. Ela vai ter que ser transformada em suaves prestações ao longo do tempo. Então, não tem jeito. Hoje, eu tenho que salvar a sociedade brasileira. Salvar, em primeiro aspecto, a saúde das pessoas. Porque, pelo amor de Deus, esqueça o número que só 2% morre. Isso é um absurdo. Eu garanto que, no primeiro momento que a sua avó, ou o seu tio, ou o seu irmão que tem asma falecer, você vai mudar de opinião. Não prevaleça nessa opinião que a vida não tem valor ilimitado. Sim, a vida tem um valor ilimitado. E o que pode ser feito sob o aspecto econômico deve ser feito pela sociedade brasileira. Então eu estou fazendo um vídeo que eu explico uma certa parcela desse processo da economia, mas também faço um apelo para que você mude a sua posição e pare de simplesmente olhar a questão monetária. E eu falo como economista, eu sei que o dinheiro tem uma importância na vida das pessoas, eu sei que nós vivemos um sistema capitalista, eu sei que vocês né, todos nós possuímos planos, ambições, mas o momento não é esse. O momento é de você dar um pause nisso tudo e olhar para aquilo que é importante. E o que é importante hoje é ficar dentro de casa. Eu já estou dentro de casa já, esse vídeo eu estou fazendo numa área externa da minha casa, não tenho ido à rua, tá? Tenho respeitado o que a Organização Mundial de Saúde tem orientado, tá bom? E vamos atravessar esse período. Eu sou Fábio Neves e isso é economia para você de uma forma simples e direta.